Então, bom dia. Nós vamos dar sequência, à nossa série de ministrações sobre a armadura de Deus, conforme está em Efésios, capítulo 6. Então, se você tiver o seu aplicativo, a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Vamos ler mais uma vez. Ontem nós fizemos um apanhado geral do que é a armadura de Deus, a sua importância na nossa vida. E agora nós vamos tratar de cada componente dessa armadura e a sua importância. Então hoje nós vamos falar sobre o cinturão da verdade e a couraça da justiça. É um dos componentes da armadura de Deus de Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Primeiro componente da armadura, nessa ilustração que Paulo fala, comparando o revestimento espiritual que o cristão deve ter para os enfrentamentos, tanto do dia mau como das ciladas do diabo, um dos componentes essenciais é revestir-se da couraça da justiça e colocar o cinturão da verdade. É fácil nós concluirmos que quando ele fala do cinturão da verdade e da couraça da justiça, você deve visualizar mentalmente, se trata de elementos que protegem nosso tórax, os órgãos vitais. Então ele está falando de um componente da armadura que, no final das contas, é uma questão de vida ou morte para mim e para você. São componentes que nos ajudam a viver. E aí nós podemos tomar esse viver em sentido espiritual. Porque quando nós falamos couraça da justiça e cinturão da verdade, que protege os nossos órgãos vitais, nós não podemos esquecer de uma palavra que sintetiza tudo isso, que é a integridade. A integridade. Quando se fala de batalha espiritual, e eu tenho um particular cuidado para que as pessoas não tomem essa questão de batalha espiritual de uma forma paranoica, não é? Não podemos ser paranoicos sobre uma batalha espiritual onde os demônios estão ao nosso derredor, não é? E aí ficamos excessivamente preocupados e assombrados pela presença deles, muito pelo contrário. Está escrito que quem é de Deus, o maligno não toca. Então nós temos todas as garantias bíblicas no sentido de que nós não seremos afetados, não é, pelo diabo quando estamos firmados na fé. Não é? A vitória do Cordeiro, como falamos ontem, ela foi retumbante porque ele venceu os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo na cruz. Então a cruz de Jesus Cristo, no lugar de ser uma derrota, embora aparentemente seja um ato de execução do Império Romano contra Jesus Cristo, na realidade foi a grande vitória. Por isso que para nós cristãos, morte significa vida em Jesus Cristo. A condenação de Jesus Cristo significa a nossa absolvição, onde a cédula de dívida foi cancelada e agora podemos viver diante do Senhor em uma adoração em espírito e em verdade e destituída de culpa, de opressão. O passado já não tem uma influência negativa no âmbito espiritual, não, porque o Senhor já pagou a conta e nós podemos descansar o nosso coração e nos dá o acesso ao Santo dos Santos. Não é o lugar mais santo da presença de Deus. E quem nos habilita diante do Senhor dessa forma é Jesus Cristo. E você sabe muito bem disso. Jesus Cristo, ele nos dá a sua justiça como ingresso na presença de Deus. Então, nós não somos justos
pelo conjunto da nossa obra. Não é o fato de sermos íntegros do ponto de vista humano e termos alguns bons hábitos, né, ligados à nossa comunidade de fé, à nossa frequência a reuniões. Obviamente essas coisas elas não têm um poder redentor da nossa vida e não podemos apresentar isso diante de Deus como causa de remissão de pecados ou de algum tipo de currículo espiritual que nos ponha na presença de Deus. Absolutamente não, nós sabemos disso. Agora, considerando isso, também é verdade que essa fé salvadora, que essa conexão que temos com o Senhor, que dizemos que temos porque o Espírito Santo habita em nós, a promessa do Pai que Ele nos legou, isso traz um efeito prático e muito concreto no curso da nossa vida. Claro, é impossível nós alegarmos, né, uma fé genuína e ao mesmo tempo vivermos de uma maneira, do ponto de vista moral e ético, de uma maneira incompatível, né, com os ensinamentos de Jesus e com o que está prescrito na palavra de Deus. E aí é que entra esse primeiro componente da armadura. Se não é a nossa justiça que nos coloca diante do Pai, porque ela não tem caráter redentor, não são as nossas boas obras, as nossas boas atitudes, ou a abstenção de atos maus, né, da nossa parte, que vai nos justificar diante de Deus, embora isso seja uma verdade bíblica, também nós não podemos viver de uma maneira fora dos padrões que o Senhor nos estabelece. Porque, de fato, seguir, andar com Jesus, significa se espelhar no seu exemplo. Então, o que o Senhor quer de nós é verdade e justiça. Verdade porque nós não podemos dissimular uma espiritualidade que, no final das contas, nós não possuímos e não podemos ostentar, né? E também a justiça porque existe um padrão que o Senhor nos estabelece como necessário para que haja o mínimo de coerência entre o que alegamos ser em Cristo Jesus e as nossas atitudes do cotidiano. Então, o grande problema na compreensão da batalha espiritual é quando nós resumimos, né, a batalha espiritual, que ela existe, e Paulo pontua isso no texto de Efésios 6, existe a necessidade de uma armadura. Não haveria uma necessidade de armadura se não houvesse de fato um embate, né, no nível espiritual. Isso existe. Nós, como cristãos, acreditamos dessa forma, né? Mas isso não seria necessário, né, se de fato não houvesse investidas, né, do inimigo para que a nossa armadura se desmonte. E aí eu e você estejamos numa posição de vulnerabilidade espiritual. E o que mais traz vulnerabilidade espiritual para a minha vida, para a sua vida, é o pecado. É o pecado. Nunca é um tema popular, né? Nem sempre ele tem, e de fato não tem de jeito nenhum, uma função motivacional, vamos dizer assim, mas o fato é que se nós cedermos, né, ao que desagrada ao coração de Deus, né, ao pecado, quando abrimos mão de termos uma vida reta e santa diante de Deus, isso pela graça de Deus é possível, nós criamos fissuras na nossa armadura. E aí ficamos completamente vulneráveis, porque, como nós colocamos no início, a verdade, a justiça, ou seja, a integridade pessoal, ela funciona como uma proteção dos nossos órgãos vitais, porque o pecado tem como consequência a morte. O pecado mata. Nós sabemos disso. E se nós deixarmos, né, em segundo plano, né, a necessidade de vigilância para termos uma vida de acordo com as Escrituras, nós já perdemos de saída
essa batalha espiritual. Então, veja que quando se fala, repito, em batalha espiritual, em geral, a compreensão é no sentido de que eu preciso fazer certas coisas, eu preciso adotar uma série de procedimentos, campanhas, correntes intermináveis, em que quando um elo, não é atendido, quando de alguma forma eu não participo de uma programação que corresponde a essa corrente, tudo que eu fiz anteriormente foi anulado, foi cancelado, e aí o efeito espiritual de tudo está perdido. Quando na verdade o mais importante, antes de qualquer outra coisa, é viver de uma maneira íntegra aos olhos de Deus, é ser verdadeiro, é de fato estar submetido ao Senhor. A desobediência é a maior causa de ruína do homem. Está escrito que o pecado, isso em Isaías, ele cria barreira entre Deus e os homens. Os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir, e nem a minha mão está encolhida para que eu não possa agir. Mas os vossos pecados fazem barreira entre mim e vós, disse o Senhor. Eu gosto de ressaltar essa passagem sempre colocando que não é Deus erigindo um muro entre o homem e ele mesmo, óbvio. Porque se Deus decide criar uma barreira, quem pode suplantar uma barreira dessas criada por Deus? Ora, a barreira é o pecado, e o pecado é produzido pelo homem. Graças a Deus, em Cristo Jesus, temos a solução e o antídoto para o pecado, e é Jesus Cristo, é o seu sangue derramado. Então, se a iniciativa fosse de Deus, de manter distância, quem poderia se reconciliar e se reconectar com Ele? Mas o fato é que a reconciliação, ela teve a iniciativa do próprio Deus. Como disse o príncipe dos pregadores, eu não me recordo o nome dele, o Spurgeon. E aí, quando traduz a frase dele em português, cria um trocadilho interessante. Ele fala que Deus deu Deus. Deus deu Deus. Então, o que o Senhor fez foi entregar-se, porque Jesus Cristo é um com o Pai. Então, veja o amor de Deus, veja a profundidade da sua graça em nosso favor. Isso é maravilhoso. Mas se quisermos ser vitoriosos, precisamos fazer as correções devidas na nossa vida, fazer os expurgos necessários, se livrar, se despojar daquilo que não tem nenhum cabimento numa vida cristã. Se decidirmos por Jesus Cristo, vamos decidir mesmo e de verdade. Vamos ser intensos nessa caminhada como discípulos. É muito importante isso, porque senão, com um pé numa canoa e outro em outra, a gente não vai conseguir nada, a queda e o tombo vai ser feio. Então nós precisamos ter uma vida cristã minimamente coerente e em crescimento. Vamos reforçar a nossa armadura. Eu costumo comparar de uma forma simples a vida cristã com uma dieta. Cada dieta ela atende a um objetivo de vida. O halterofilista ele precisa de uma dieta rica em proteínas para adquirir a sua massa muscular. Já o lutador de sumô ele precisa de uma dieta hipercalórica, porque quanto mais ele for corpulento e avantajado, maior possibilidade de lançar fora o seu oponente do tatame e vencer aquela luta. Ele precisa disso. Já a bailarina, tadinha, tem que comer pouco mesmo para ter toda aquela desenvoltura no palco. O equilibrista também tem que ser, não pode adquirir muita caloria, porque o seu objetivo é se equilibrar, e fica mais fácil quando a gente tem um corpo mais leve. E também tem a ver com a nossa vida cristã. Qual é a nossa dieta? Isso eu estou usando de uma maneira figurativa, Qual é a nossa dieta? Tudo aquilo que não vai me alimentar
para me fortalecer mais ainda como cristão, não tem cabimento na minha vida, não pode ter espaço. Porque eu sei para onde vou e sei quem eu sou. Então, na batalha espiritual, a primeira etapa é colocar a couraça da justiça e o cinturão da verdade, ou seja, revestir-se de integridade diante de Deus. E o mais interessante é que o mundo espiritual sabe bem, conhece muito bem quem são os filhos de Deus, sabe quais são aqueles que pertencem a Deus, né? E aí, como eu falei ontem, quando um cristão é comprometido com Deus e usa as armas espirituais, nós nos tornamos, né, perigosos, soldados perigosos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você deve se lembrar, né, daquela passagem de Atos, em que alguns exorcistas ambulantes, querendo expulsar um demônio, falou para o possesso: eu o expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio ali incorporado falou: sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E aí eles tomaram uma surra, isso está em Atos capítulo 19, tomaram uma surra, que as roupas deles foram rasgadas e eles saíram sem saber a porta de saída. Por quê? Porque no mundo espiritual, tanto os anjos como os demônios sabem quem são os filhos de Deus. Eles sabem. O diabo, naquela provação de Jó, sabia quem era Jó. E para ele, Jó seria um prêmio, porque era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem do Antigo Testamento que não conhecia ainda a aliança como nós conhecemos, né? E nós temos, de certa forma, uma vantagem, né? Obviamente, em relação a Jó, porque nós temos a presença definitiva do Espírito Santo que nos foi outorgado, né, por meio de Jesus Cristo, depois da sua morte. Ele não tinha isso, mas de certa forma ele se revestiu com as armas da luz, né? Ele tinha a couraça da justiça, né, no seu contexto. E o diabo sabia disso. Aquela jovem adivinhadora que, quando via Paulo e outros discípulos, e dizia: olha, estes homens são servos de Deus e eles anunciam o caminho da justiça. E aí Paulo viu aquela menina, sabia que era um espírito de adivinhação e o expulsou. Então também o reino de Satanás sabia que aqueles homens eram homens de Deus. Então os homens de Deus, as mulheres de Deus, são conhecidas e são conhecidos por parte na dimensão espiritual. E que eu e você possamos ter, em primeiro lugar, antes de tudo, para encarar essa batalha. E repetindo, em relação à qual não temos nenhum assombro, nenhuma paranoia, nenhum medo, estamos muito tranquilos, porque a vitória do Cordeiro é suficiente para destruir as obras do diabo, assim está escrito. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que ousar contra nós em juízo, nós a condenaremos, é o que está escrito também. Então nós estamos cercados de garantias bíblicas, não temos medo, mas também estamos atentos, estamos vigilantes. E o primeiro componente dessa armadura precisa ser a integridade, o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Do contrário, não dá nem para começar, porque os nossos órgãos vitais estarão expostos, ou seja, a nossa vida estará em jogo, porque o pecado mata. O pecado mata. Mas o que nós temos em Cristo Jesus é a vitória sobre o pecado. Tem sido uma ênfase aqui na comunidade da graça, você tem entendido isso, e eu peço e espero, né, que você se junte a mim para que possamos ser como igreja, né, de uma maneira mais ampla, né, uma comunidade de gente íntegra, de gente cheia de Deus, né, que pode espalhar a mensagem da cruz, do Evangelho, sem ter nenhum esqueleto escondido no armário, porque estamos na luz. E isso é muito bom, né? Viver na luz traz segurança, né? Traz paz para o nosso coração, não que sejamos perfeitos, mas não nos sentimos
em débito com o diabo ou com quer que seja, porque de fato nós já somos filhos de Deus, nós somos perdoados e somos convocados a produzir os respectivos frutos. Em nome de Jesus.